verdade, era um pré-requisito para a gente finalizar, concluir, né? A respeito do comprimento de uma circunferência. Eu não sei se vocês chegaram a ver a videoaula, não sei se vocês chegaram a fazer a atividade, mas ela era necessária para que a gente prosseguisse hoje, tá bom? Antes de mais nada, eu queria conversar com vocês que a Prof. Fabiola, eu andei conversando com a professora Fabiola, e a gente entende que esses momentos de live, eles talvez sejam momentos melhores para o aprendizado de vocês. O Otávio até chegou a conversar um pouquinho sobre isso no final do ano, no final do ano não, antes das férias, e ele tem realmente, né, uma grande razão no que ele disse, que essa troca imediata, ela é um facilitador para o aprendizado. Então, o que vai acontecer? A professora Fabiola, nas 2 aulas que ela tem com vocês, de terça-feira, serão lives. Ela vai dar as aulas ao vivo, eu vou dar a minha, mas para que a gente não fique com 3 aulas lives, né? Aulas online no mesmo dia, eu vou trocar o meu dia, tá bom? Então, eu vou ver se eu consigo trocar o meu dia da live, que é de terça, para segunda-feira, tá bom? E a Fabiola daria a live dela na terça. Eu estou adiantando para vocês essa intenção da Prof. Fabiola juntamente comigo, mas a gente ainda vai alinhar isso com a coordenação. Eu preciso trocar o dia de terça para segunda, eu preciso ver como é que está a agenda de live de vocês de segunda-feira, para que eu consiga fazer essa troca, porque eu já tenho uma live de segunda com o 6º ano, e é às 14h10. Então, eu preciso ver o horário de vocês para eu conseguir me encaixar. Depois, Kathleen. Kathleen está aqui? Tudo bem, Kathleen? Sim. Tudo jóia. Deixa eu te pedir um favor. Depois você consegue me mandar para mim e para a Prof. Fabiola lá no grupo, como que é a agenda de live de vocês na segunda-feira? Pode ser? Você ou a Sara, que também responde pela turma. Tudo bem? Vocês me mandam? Sim. Tá bom? Aí depois, gente, eu converso com vocês. E vocês acham que dessa forma vai ser melhor? Essas aulas que são gravadas, elas serem dadas online? Porque as aulas gravadas não sou eu que gravo, né? Sempre é a Prof. Fabiola. As minhas aulas é mais de correção. Agora que a gente faz a live de terça, vocês acham melhor que essas aulas gravadas elas passem a ser por live? O que vocês acham? Eu acho, Pro, porque por live é tipo, como fala, é meio que mais, eu não sei explicar, mas você assiste, você tipo vê e você entende, consegue tirar dúvida. Consegue tirar dúvida na hora, né? E você é melhor porque acho que faz você ser menos preguiçoso, né? E para vocês estarem é só não assistir. né? Porque a aula gravada, ela tem os dois lados, né, gente? Também a prof responde na hora ainda. O aluno, ele tem que ter muita disciplina para assistir a aula gravada. Porque senão ele fala assim, daqui a pouco eu assisto. Isso é verdade. Eu assisto. Amanhã eu assisto. E acaba que não assiste. Eu né? fiquei com um monte de aula para fazer as férias, pronto. Eu também. Eu já ouvi isso no 6º ano. Eu tirei as minhas férias para assistir um monte de aulas gravadas que eu não tinha assistido. Não necessariamente de matemática, mas de um modo geral, assim, né? Tipo, para fazer lição que não fez. Aí fiquei nas férias fazendo essas coisas também. Então, eu ouvi muito isso. Gente, eu ouvi isso de 6º ano. Que 6º ano, normalmente, é mais direcionado pela família. Quem fez isso aí pra mim, acontecendo, imagina nas outras turmas. Não, mas já acontece bastante. Mas eu tive que aprender sozinha, porque se eu fosse ver todos os vídeos que eu não vi, As férias de julho não são suficientes. E assim, quando você tá em live, você não sabe que hora vai acabar. Não, você sabe, porque geralmente é 40 minutos, mas você não vê um timer assim de 40 minutos. Você vai ver um vídeo, como você já sabe que o vídeo tem 40 minutos,
você já dá uma impressão que o vídeo vai ser longo, e quando você fica pensando nisso, você sente que tá ficando mais longo, Já quer e aí, parar já. exatamente, aí você fica, mano, depois eu assisto isso. É muito chato, velho. Gente, é o que eu É acabei de chato. dizer, né? A aula gravada, ela tem prós e contras, assim como uma live. Tudo na vida, gente, tem o lado bom e o lado ruim. Qualquer situação que a gente passe tem os dois lados. A aula gravada é o que eu estou dizendo para vocês. É uma coisa de muita disciplina. Ela tem a possibilidade de vocês irem lá, rever aquela aula quantas vezes for necessário, pausar a aula, ler o enunciado. Dá para ter uma dinâmica diferente quando a gente lida com aula gravada. Mas para que ela seja eficiente, vocês têm que ter muito compromisso, muito compromisso. É um diazinho que vocês deixam para trás que compromete tudo. Aí não rola, entendeu? Por isso que precisa realmente dessa disciplina. A gente vai fazer esse teste, vai trocar essas aulas gravadas pelas aulas online. E aí a gente vai entender se realmente está sendo melhor, se vocês estão aproveitando melhor as aulas, se para o aprendizado de vocês essa é a melhor maneira, para que a gente siga aí de uma forma que vocês aproveitem, né? A ideia, a gente está aqui para vocês, né? A gente está aqui por vocês e para vocês. Então, a coisa tem que funcionar, né? Não adianta a gente cumprir um protocolo lá, gravar uma aula e não atingir, né? Vocês na questão do aprendizado. Isso que é importante. Então, a gente vai fazer essa troca a partir da semana que vem, mas a Fabiola vai conversar, eu e a Fabiola, a Prof. Fabiola, a gente vai conversar antes, a Kathleen ou a Sara vai me mandar o esquema aí de live de vocês da segunda para a gente tentar trocar e a gente fala sobre isso na aula que vem, tá bom? Olha só, gente, ontem eu fiz uma gravação bem curtinha, porque eu solicitei que vocês fizessem esse laboratório de matemática, que na verdade era a descoberta do número π. Todo mundo sabe que o π, ele é um número irracional, ele provém de algumas situações dentro da matemática, e uma delas é desse laboratório que eu pedi que vocês fizessem, que na verdade era uma atividade relativamente simples. Vou até pegar aqui, ó, um coisinho de chiclete. Vocês tinham que pegar qualquer forma circular com barbante. Como vocês estavam em casa, vocês poderiam ter até a facilidade de ter uma fita métrica, o que seria muito mais fácil do que o barbante. Eu tenho a fita métrica, mas eu vou usar o barbante só para eu conversar com vocês. E qual era a finalidade? A finalidade é que com o barbante a gente medisse essa forma circular, ó. Então ela veio até aqui. Eu tenho essa medida aqui para medir na régua. Aí eu vou na minha régua, deixa eu pegar a régua aqui, ó. Vou na régua, coloco essa medida do barbante e eu tenho aqui, ó, uma medida de 16,4 cm, 16 centímetros, 4. E aí eu anoto essa medida, 16,4. Peraí que eu não estou conseguindo abrir o meu estojo. Anotei o comprimento da circunferência, deu 16,4. Aí, com esse mesmo barbante, eu venho aqui, olha, e meço o diâmetro da minha circunferência. Eu retomei com vocês o que é diâmetro. É a distância de uma extremidade à outra da circunferência, passando pelo centro. Aí eu venho aqui com o meu barbante, posiciono o meu barbante no centro, meço na régua e eu encontrei aqui, ó, aproximadamente, como é barbante, gente, é aproximadamente, tá bom? A gente não tá medindo com precisão. E aí, a gente tinha que fazer isso aqui, ó. Opa, peraí que... Deixa eu tentar ir com o mouse. Peraí, aqui, ó. A gente tinha que anotar qual era o comprimento dessa circunferência, qual era o diâmetro dessa circunferência. Eu vou anotar aqui, peraí. Vocês chegaram a fazer essa atividade ou não? Eu fiz hoje.
Ah, Ainda não tô em casa. ó, a minha medida deu assim. O comprimento da minha circunferência deu 16,4. Ixi, por que não tá dando? Ah, deu aqui, ó. 16,4 cm. O diâmetro dessa embalagenzinha de chiclete aqui que eu medi, da minha, deu 4,7 cm, tá bom, gente? cm. E aí, a gente precisava fazer a razão entre comprimento e diâmetro. A razão nada mais é do que a divisão de um valor pelo outro. Então, eu faria aqui no item 3 a razão de 16,4 por 4,7. Quando eu dividi esses dois valores, eu encontrei aqui na calculadora, ó, 16,4 dividido por 4,7. Eu encontrei um resultado aqui, ó, aproximado de 3,4. Olha só. E aí, quem é que falou que fez hoje de manhã? O Pedro? Eu Como que ficou os seus valores? Qual foi o tô comprimento procurando. que você... Eu tô procurando, peraí, que eu tô sem uma apostila, eu fiz um caderninho, só que eu fechei ele, não sei onde que tá. Ah, tá. Alguém mais fez, gente? Eu fiz. E como que ficaram os seus valores? Aí. Ficou 18, 6 e 3. Então, peraí, que eu vou anotar aqui, ó. Deixa eu só anotar o seu aqui. Como que ficou o comprimento? Comprimento ficou 18 Tá. centímetros. E o diâmetro? 6 centímetros. Então, ó, a gente fazendo a razão entre o comprimento e o diâmetro, 18 por 6. Não repara na letra, tá, gente? A mesinha, ela é... Se a gente pegar 18 e dividir por 6, na verdade, deu exato, né? 3. Olha lá. Deu 3 cm. O que a gente observa? Se eu perguntar para outros alunos, para mais alguns alunos aí, o que vai acontecer? Se medido muito próximo da realidade, todos os resultados encontrados serão algo parecido com isso aqui, ó. 3,4, 3, 3,2, 3, alguma coisa. Ou seja, todas as vezes que a gente fizer a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência, nós vamos obter como resultado aproximadamente 3,14, que nada mais é do que o valor do π. Tá bom? Isso serve em sala de aula, quando a gente faz esse laboratório em sala de aula, que a gente pega assim, formas circulares bem pequenininhas, formas circulares bem maiores, medianas, não importa. Quando a gente executa esse laboratório em sala de aula, é muito legal, porque não importa qual seja o tamanho da forma circular, todas as razões obtidas, elas resultarão aproximadamente no valor do π. Tá bom, gente? E daí, a gente conclui que, para que a gente consiga calcular o comprimento de uma circunferência, a partir deste laboratório, a gente descobre, né, entre aspas, duas fórmulas que são possíveis para o cálculo do comprimento de uma circunferência. Antes de chegar na fórmula, vamos só completar aqui, ó. Na verdade, tem esse pedacinho aqui. Analisando os resultados das razões obtidas, responda. Os resultados foram parecidos? Ó, o meu foi 3,4, 3, o Pedro não achou, mas assim, com certeza, todas essas razões... Oi. Eu achei, professora. E aí, quanto que deu? O comprimento deu 25,5 centímetros. 5,5? O diâmetro...
É, 25,5. Ah, 25,5. E o diâmetro? O diâmetro deu 7,4. Ó, dividindo, deu aproximadamente 3,44. Sim. Então, percebam, todos os valores encontrados estariam próximos de 3,14, que é o valor do π. Então, respondendo aqui, analisando os resultados das razões obtidas, responda. Os resultados foram parecidos? Sim. Sim. E eles aproximam-se de qual valor? Sim. E eles aproximam-se do valor do π, né? 3,14? Isso. 3,14. E eles aproximam-se do valor do π, ou seja, 3,14. Vocês entenderam, gente, esse laboratório? Sim. Então tá. Aí, ó, a gente vai, a partir daqui, concluir o que aconteceu ali naquela atividade. Ao calcularmos a razão entre o comprimento e o diâmetro de qualquer circunferência, encontramos uma constante. Essa constante é representada pela letra grega π. Assim, chamando de C o valor do comprimento de uma circunferência e de D o valor do seu diâmetro, nós temos que C, que é o comprimento, olha só, completem aí a apostila de vocês, dividido pelo diâmetro é aproximadamente 3,14, ou seja, o valor do π. Aí, nessa fórmula aqui, ó, a partir dessa fórmula, isolando o C, ó, isolar o C, é deixar o C sozinho desse lado. Se eu isolo o C, o que eu faço com o D? Se ele está dividindo deste lado da igualdade, ele vem para este lado multiplicando, porque a gente inverte a operação. Então, isolando C na sentença acima, encontramos uma fórmula para o cálculo da medida do comprimento da circunferência, que nada mais é do que C igual a π multiplicado pelo diâmetro, multiplicado por D. Olha lá. Aí, já sabemos, lá na aula gravada de ontem, eu fiz uma relação importante com vocês. Eu disse o seguinte, que em uma circunferência, eu vou voltar aqui, ó. Olha aqui. Em uma circunferência ou em um círculo, tanto faz, isso é diâmetro. Ó, a distância, a medida que vai de uma extremidade à outra da circunferência, passando pelo centro. Isso é diâmetro. E isso é raio. Então, se isso é raio, isso é raio, isso é raio. Se eu quiser traçar um outro raio aqui, eu traço. Posso traçar infinitos raios aqui dentro. O que a gente consegue perceber entre a medida do diâmetro e a medida do raio? Olha só. Se isso é raio e isso é raio, 2 vezes o raio forma o diâmetro. Em outras palavras, a metade da medida do diâmetro é o raio. Então, em uma circunferência, se o diâmetro mede 10 centímetros, por exemplo, quanto vai medir o raio? 5. 5, porque o raio é a metade do diâmetro. Mas, se eu der para vocês a medida do raio, se eu disser para vocês, pessoal, a medida do raio de uma circunferência é 6 centímetros. Qual é a medida do diâmetro? 12. 12. Tá bom, gente? Então, essa é uma relação extremamente importante e que vocês têm que saber que o diâmetro é o dobro do raio ou que o raio é a metade do diâmetro, tá bom? Então, voltando aqui, ó, dentro disso que a gente acabou de falar,
Já sabemos que a medida do diâmetro... Gente, falta 10 minutos para acabar a aula. Já sabemos que a medida do diâmetro é o dobro da medida do raio, ou seja, que D é igual a 2R. Então, substituindo D por 2R, a fórmula também pode ser escrita dessa forma, tá bom? Então, em outras palavras, para calcular o comprimento de uma circunferência, vocês têm duas fórmulas. Se vocês conhecerem o diâmetro da circunferência, vocês vão utilizar essa fórmula. Se for dado o raio da circunferência, vocês vão utilizar esta fórmula, tá bom? E aí, ó, o π, quando a gente for usar essa fórmula, para o valor do π, a gente utiliza aproximadamente 3,14. Se o enunciado não definir o valor do π, 3,14. Tem enunciado que diz assim: considere o π igual a 3 cm. E aí vocês vão trocar o π por 3. Tá bom, gente? Tudo depende o que o enunciado vai direcionar. Se ele disser que o π não vai simplesmente colocar o valor do π, a gente substitui por 3,14. Se ele não direcionar o valor... Aqui, ó. Olha aqui. Olha esse exercício. Esse exemplo, ó. Determine o comprimento da circunferência. Ó, entrou uma tela aqui em cima da leitura, é a telinha do tempo. Deixa eu voltar aqui para o primeiro. Então, ó, sabendo que o raio de uma circunferência é de 5 centímetros, determine o seu comprimento. O que ele deu para gente? A medida do raio. Então, qual das duas fórmulas eu vou usar? Essa daqui ou essa? A segunda. Porque aqui eu uso quando eu tenho diâmetro. Se eu tenho raio, eu uso essa. Então, olha só. Comprimento é igual 2 vezes o π vezes o raio. O 2 é constante. O π, nesse caso, ele foi considerado igual a 3 cm, tá bom? Ó, o π ele nem foi considerado igual a 3 cm. O π, ó, a gente terminou com o resultado trazendo o π mesmo. Então, 2 vezes π, 2π. 2π vezes 5, 10π. Se o enunciado tivesse dito para a gente, ó, o π vale 3, era só a gente substituir esse π aqui por 3. Olha, o π vale 3,1, era só substituir o π por 3,1. A gente tem que se atentar para o que o enunciado informa, tá bom? Aqui ele não informou nada. Ele não disse que o π vale 3, ele não disse que o π vale 3,14 nem 3,1. Então, o que a gente fez? A gente terminou com o nosso resultado, ó, multiplicando o 2, o 5 e mantendo no nosso resultado o π. E tá tudo bem. Ó, tá certinho fazer isso. Porque o enunciado não disse o que era pra gente fazer. Nesse aqui, ó, eu vou pro 3 primeiro, depois eu volto pro 2, tá bom? Olha o 3. Uma praça de uma cidade tem raio de 10 metros. Ele deu o raio, então eu já sei que entre essas duas fórmulas, eu vou usar a segunda, que é a que contém o R. Então, olha lá, a segunda fórmula aqui. Deseja-se cercá-la com corrente para as festividades de uma data comemorativa da região. Quantos metros de corrente são necessários para contornar a praça? O contorno de uma praça, ele nada mais é do que o comprimento de uma circunferência. Ó, imagine que isso aqui é a praça circular. O que é o contorno da praça? É o comprimento da circunferência. Tá bom? Ó, isso aqui é o comprimento da circunferência. E olha o que ele deu no enunciado. Adote para o π o valor de 3,1. Então, olha só. Comprimento é igual 2 vezes o π vezes o raio. Neste caso, nós vamos substituir o π por 3,1. Olha lá. E o raio pela medida que foi dada aqui, que é o 10.
E a multiplicação entre esses dois valores? 2 vezes 3,1 é 6,2. 6,2 vezes 10, 62. Portanto, são necessários 62 metros de corrente aproximadamente. E por que os resultados, quando a gente fala de comprimento de circunferência, a gente sempre calcula aproximadamente? Porque o valor do π, ele é um número infinito. Como o valor do π é um número infinito, a gente sempre vai fazer o cálculo que envolve o π de uma maneira aproximada. Tá bom, gente? Aí, ó, esse exercício ele é um pouquinho diferente. Espera aí que entrou de novo uma telinha preta aqui. Agora saiu. Ó, sabendo que o comprimento de uma circunferência é de 18 centímetros, determine o seu diâmetro. Então, aqui, ó, ele quer que a gente determine o diâmetro. E o que ele deu para a gente? Ele deu o comprimento da circunferência e o valor do π, que é 3. Então, como ele nos pediu o diâmetro, olha aqui, qual das duas fórmulas que a gente vai usar? Aqui contém o diâmetro. A gente vai usar essa fórmula aqui. Não adianta eu usar essa para calcular o diâmetro se essa tem um raio. Eu poderia até usar, mas aí eu teria que multiplicar a medida do raio por 2. Se eu utilizar essa fórmula, eu já chego direto no valor do diâmetro. Então, olha só. Fórmulas matemáticas, gente, nada mais é do que uma equação. Qualquer fórmula matemática, ela funciona como se fosse uma equação. Nessa equação, eu posso ter o C, o π, calcular o D, ou eu posso ter o π e o D e calcular o C, ou eu posso ter o C, o D e calcular o π. Eu posso ter qualquer uma das variáveis como incógnita dessa equação. Neste caso, a nossa incógnita é o que foi pedido no enunciado, ó, é o diâmetro. Para encontrar o diâmetro, obrigatoriamente eu preciso ter o C e o π. O C foi dado, ó, o comprimento da circunferência é 18. Então, eu troquei o C por 18. O π também foi dado. Ele disse para a gente que o π é 3. Olha só. Trocamos o π por 3. Daqui para baixo, a gente só resolveu a equação. Olha só. O que eu preciso? Isolar o D. Então, se o D está multiplicando, ele vem para o primeiro membro, dividindo. Olha ele dividindo aqui. Portanto, D é igual 18 dividido por 3, 6 cm. Tá bom? Daqui para baixo, gente, ó, daqui para baixo é resolução de uma equaçãozinha de primeiro grau. Tá bom, gente? Então, a gente resume essa nossa aula da seguinte forma. Todas as vezes que nós formos calcular o comprimento de uma circunferência ou o diâmetro de uma circunferência ou ainda o raio de uma circunferência, a gente dispõe dessas duas fórmulas. Qual usar? A gente deve usar aquela que será direcionada pelo enunciado. O enunciado aqui pediu para a gente calcular o comprimento e nos deu o raio. Então, eu vou usar essa. Porque, olha, eu quero o C e ele me deu o R. Aqui, ele pede para a gente calcular o D e ele nos deu o C. Então, eu vou usar esta daqui, ó. Ele me deu o C e eu quero calcular o D, tá bom? O resumo da nossa aula é basicamente esse. A gente lê o enunciado, retira do enunciado as informações que foram dadas, identifica qual das duas fórmulas e resolve como se fosse uma equação. Tá bom, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falta menos de 1 minuto para acabar a nossa aula. É muito rápido, né?